Vou pregar rapidamente, ou fazer uma meditação com vocês, no mesmo versículo da semana passada. 2 Timóteo 1 e 12, obviamente abordando um outro aspecto desse versículo, ou um pedacinho do versículo, que diz assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na semana passada, a ênfase foi sobre o crer de Paulo. Ele usou apenas esse verbo indicando a base para alguém se tornar um salvo em Cristo, que é crer, mas ele foi muito além do crer, servindo e sendo um apóstolo, e foi esse o ponto que eu comentei semana passada. Depois disto, eu fiquei pensando em algo que eu inclusive comentei de passagem. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito? Aí eu comentei que há duas maneiras de se pensar nisto, duas maneiras principais de se pensar nisto. É o ministério dele, que Deus seria guardar o ministério dele, tudo o que ele fez aqui até o dia de Cristo. E a outra seria os galardões dele. Aí eu fiquei pensando, não há uma forma de se saber a que ele se refere. Essas são apenas sugestões, baseadas em dois outros versículos, só mais duas vezes nas suas cartas Paulo usa essa expressão, ou essa palavra depósito, que algumas versões traduzem como tesouro, guardar aquele tesouro. Mas depósito é a palavra melhor mesmo. Significa alguma coisa que uma pessoa entregou para outra guardar, em confiança. Como disse um estudioso das Escrituras, entendido no grego, disse, é mais ou menos alguém que vai viajar e entrega para um amigo, não só um pacote de dinheiro para ele guardar, mas a casa dele, e os passarinhos dele, e o carro dele, guarda para mim, por favor, coisas de valor, sem especificar exatamente o que é uma expressão geral mesmo. E eu fiquei pensando, coisa boa é nós podermos interpretar este depósito a que Paulo se refere, que ele confiava que Deus era poderoso para guardá-lo, digo, esse depósito, e não pensar só nos galardões de Paulo, não pensar só no ministério de Paulo, mas o que nós quisermos pensar. Interpretação das Escrituras é isto. Eu incluo isto. Quando a passagem não é muito clara, então não podemos interpretar de várias maneiras, desde que elas não colidam com as Escrituras, e com o contexto, se não ferir um princípio bíblico ou uma doutrina bíblica, é válido interpretar daquele modo. Não vamos saber exatamente o que passava na mente do autor que fez aquela passagem, que escreveu aquilo, mas temos liberdade quando não é muito claro, e uma liberdade que vai até o ponto, eu já falei, de não ferir algum princípio bíblico. Então, é válido nós pensarmos, não, eu acho que Paulo quis dizer é que Deus era poderoso para guardar a vida dele, até o dia que ele quisesse, incluindo o dia de Cristo, e a vida dele incluindo a salvação dele. Deus era poderoso para guardar a salvação dele, mesmo que ele viesse a pecar, tropeçasse, como todos nós tropeçamos,
mas ele estava seguro, a vida eterna dele estava garantida. Já um outro achou que ele podia estar pensando aqui, sabe em quê? Nos convertidos dele. Pessoas que ouviram o Evangelho pela pregação dele. Então, Deus vai guardar. E ele várias vezes dizia que os irmãos, inclusive de Corinto, não sei se vocês se lembram disso, dizia que vocês são a minha glória. Então eles eram importantes para Paulo. E Paulo já chegou a dizer também que os convertidos dele eram como coroas para ele, Paulo. Então podia estar aqui na mente de Paulo, incluída a ideia de Deus vai guardar as minhas coroas, que são os meus irmãozinhos que eu ganhei para Cristo. Aí um outro colocou uma coisa importante, uma observação que eu achei curiosa. Paulo não colocou limite quando usou esta expressão aqui, uma expressão genérica, que significa qualquer coisa que alguém pede para uma pessoa para guardar. Pode ser uma coisa, duas coisas, 10 coisas, como aquela ideia de alguém que vai viajar e entrega a casa inteira para tomar conta. Confiança para guardar valores. É algo que nós na terra sofremos com isto. A gente tem um dinheirinho, um dinheirão, não interessa, cada um tem, mas eu vou botar na poupança. Não, tem um rendimento melhor, que dá 2 vezes mais, mas cuidado, é no outro banco, e esse banco não é tão seguro quanto aquele. Você vai botar naquele outro banco lá, que dá mais, mas é menos seguro, é sempre aquela dificuldade. Não, eu vou comprar um terreninho, um lotezinho, mesmo longe daqui, mas é melhor botar em imóvel do que num banco, acho que vai render mais. Olha, que depois esse imóvel é invadido e você perde. É um problema que nós sempre temos nesta vida, é entregar alguma coisa de valor para alguém, um segredo. Eu estou precisando desabafar, quero contar uma coisa pessoal minha, mas para quem? Sei lá, fulano posso confiar nele que ele vai guardar esse segredo, ou que vai me ajudar de fato com isso, ou vai usar mal o que eu vou dizer, é confiável para ele guardar isto? Interessante, nós passamos a vida com algum tipo de problema ligado com guardar. Das passagens que eu já li mais bonitas foi num livro que fala sobre casamento, fidelidade conjugal e tal, em que um pai fala para o noivo a confiança que aquele pai da noiva, fala para o futuro genro, a confiança que ele estava depositando naquele homem para guardar o maior tesouro da vida dele, que era a filhinha dele. É lindo de emocionar a beleza daquela passagem, aquele pai confiando a filha. Mas todo pai, quando casa uma filha, pensa, esse camarada é capaz de tomar conta desse meu tesouro, vai tratá-la de uma maneira que eu sempre sonhei para uma filha minha. Muitos rapazes se mostram dignos daquela confiança, outros absolutamente não. Para que eu fui entregar a minha filha? Aí pensamos, nós temos um Deus para o qual nós podemos dizer, eu posso guardar o que eu quiser nas mãos dele. Paulo disse isso, nós não sabemos nem o que ele quis dizer, mas aí que está a beleza da passagem. Foi isso que me fez pensar da semana passada para cá, a beleza dessa passagem. Então não é só dizer, bom, uns acham que é os galardões, outros acham que é o ministério dele, e por aí vai. Mas, minutinho, esse por aí vai é fantástico, que o que Paulo pensou aqui está valendo. Se ele pensou só em galardão, está valendo. Se pensou no ministério dele, se ele pensou em galardão e no ministério, se ele pensou
nos convertidos dele, se ele pensou na vida eterna dele, o que ele pensou está valendo. Não só naquilo que ele pensou, mas na quantidade do que ele pensou, em tudo que ele pensou. Se pensou em muita coisa, está valendo. De uma para frente, ele fez muito bem em confiar neste Deus e dizer: eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Irmão e irmã, guarde o que você quiser nas mãos de Deus. Entregue, e Ele é poderoso para guardar o que você entregou a Ele. Pode ser sua filha, pode ser sua mulher, pode ser sua saúde, pode ser sua vida eterna, pode ser aqueles que você levou a Cristo, pode ser o que for. O que for. Claro que esse guardar inclui ele fazer a vontade dele, fazer o que ele quer. Nós podemos entregar algum bem a ele, até uma pessoa muito querida, e ele permitir um desastre, uma coisa assim, sim, mas ele é poderoso para guardar e fazer o que ele quiser, e mesmo quando inclui algo desagradável, que envolve dor e coisa assim, é benigno e é benéfico. Então ele não deixou de ser digno de confiança, porque nós entregamos para ele. Eu orei, coloquei meu dinheirinho naquele banco e pedi, me informei de todo jeito, era a melhor opção, e o banco quebrou. Um mês depois, Deus não guardou até o momento que Ele quis, e era poderoso para ter feito aquele dinheiro virar 10 vezes mais. Ele é poderoso, que não foi falta de poder, e Ele é fiel, não foi falta de fidelidade, e Ele é benigno, não foi falta de bondade. Então, Ele guarda muito melhor do que nós mesmos, do que os melhores bancos, falando em dinheiro, e melhores lugares para se investir em imóveis, e o melhor genro que você possa imaginar, o melhor médico que você possa imaginar. Ele pode guardar tudo o que você pensar. E se entrar em assunto de vida eterna, que provavelmente estava na mente de Paulo aqui, aí nem essa ressalva que eu coloquei, de se for alguma coisa terrena e pode acontecer algum problema que envolve sofrimento e tal, nem isto vai ter mais, se nós olharmos só, porque eu quis abordar as duas coisas nesta terra, para entregar a Deus, e coisas relacionadas com a vida eterna. Essas com a vida eterna, aí não tem menor perigo de envolver nem sofrimento, nenhuma lágrima, nada. Ele pode guardar vai guardar, ainda nem pode, ele pode e vai, porque ele prometeu as coisas eternas, a nossa alma, o nosso corpo, em termos de nos dar um corpo glorificado, e tantas coisas que ele nos prometeu. O lugar no céu. Senhor, guarda meu lugar no céu. Ele prometeu, o Senhor Jesus Cristo. Pois meu lugar está lá guardado, eu não sei como é, qual é o tamanho, o jeito, a cor da parede, se tem parede, eu não sei, mas Ele vai guardar. Então, essas coisas eu gosto de jogar para vocês e para mim como algo muito prático, para nos ajudar no dia a dia das dificuldades, dos desânimos, das provações, nós tirarmos o maior proveito que nós pudermos do tamanho deste Deus que nós temos como Pai em Jesus Cristo. Não é um Deus que está reservado para o dia que eu morrer e me encontrar com Ele lá, não. É um Deus para nós começarmos a usufruir maciçamente agora. Ultimamente, é o que mais me seduz na vida, como aproveitar o Deus que eu tenho, o Pai Celestial que eu tenho, o Salvador que eu tenho, começar a aproveitar imediatamente o máximo que eu puder, logo, não é só quando chegar no céu não, mesmo que esse máximo aqui seja uma gota comparado do que vai ser lá, mas não importa. Então fica aí essa lembrança, eu não falei aqui, não acho nenhuma grande novidade, mas a lembrança de que você, como contraste à dificuldade de encontrar pessoas confiáveis
e causas e coisas confiáveis nesta terra, situações confiáveis, como contraste, nós temos um Deus em que nós podemos confiar para guardar tudo o que nós pensarmos, porque Ele vai guardar da melhor maneira que Ele puder, com o poder que Ele tem, com a bondade que Ele tem e com a fidelidade que Ele tem a nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, guardador de tesouros, guardador de depósitos. A gente fala aqui em banco seguro, fala em investimento seguro, fala em imóvel seguro, a gente não sabe o que é seguro. Seguro é um Deus desse, como Tu és, Senhor, Todo-Poderoso, que criou a terra, criou as estrelas, criou o sol, a lua, o universo inteiro com a Tua palavra, e que faz o que bem entende, e que só entende de fazer o que é bom, o que é benigno. Não é um Deus malvado, não é um Deus sádico, não é um Deus que brinca com o poder, mas um Deus santo, puro, misericordioso. Nós não podemos nem imaginar a beleza da Tua pessoa, Senhor. Então, dentro do nosso contexto aqui, a Tua capacidade, o Teu poder de guardar nossas coisas valiosas, guarda os nossos filhos, guarda os nossos pais, guarda os nossos cônjuges, guarda nossos corpos, guarda nossas mentes, mantém-nas puras, guarda a nossa alma, guarda os nossos irmãozinhos na fé, guarda aquilo que nós temos de precioso, guarda nosso carro, guarda o que Tu quiseres, seja coisa pequena aqui material, seja coisa aqui na terra não material, e seja a eternidade de uma vida com Cristo. Então, independente do tamanho disso que eu estou falando, pequenino ou enorme, material ou espiritual, provisório ou eterno, não importa, podemos e devemos deixar tudo nas Tuas mãos, que estará absolutamente bem guardado. Obrigado por esta confiança sem limites que nós podemos ter em Ti, como Paulo nos ensinou também. Em nome de Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.